Olá, entusiastas da tecnologia! Bem-vindos ao canal Devale Code Technology. Eu sou o Diego Nascimento, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. E nesse vídeo vamos falar sobre fundamentos de lógica de programação. Os fundamentos de lógica de programação são os conceitos básicos que envolvem a resolução de problemas de forma lógica e sequencial. Aqui estão alguns tópicos importantes nessa área: algoritmos, tipos de dados, variáveis, expressões e operadores, estruturas de controle. Dominar esses fundamentos de lógica de programação é essencial para se tornar um bom programador, pois eles formam a base para o desenvolvimento de algoritmos eficientes e a compreensão de linguagens de programação estruturadas. Algoritmos. Um algoritmo é uma sequência de passos bem definidos e organizados que descrevem a solução para um problema ou tarefa. Ele serve como um conjunto de instruções precisas que podem ser seguidas para alcançar um resultado específico. Algoritmos estão presentes em muitos aspectos da vida cotidiana, desde receitas culinárias até processos industriais e, é claro, na programação de computadores. Para um algoritmo eficaz, é importante considerar os seguintes elementos: entrada, processamento, saída, controle de fluxo, organização, eficiência, abstração, teste e depuração. Lembre-se de que os algoritmos não são limitados à programação de computadores. Eles podem ser usados para resolver problemas em várias áreas, como matemática, engenharia, ciência, negócios e muito mais. Ao desenvolver algoritmos, a prática constante e a compreensão dos conceitos fundamentais da lógica de programação são essenciais. Entrada. Em programação, entrada refere-se aos dados ou informações fornecidos a um programa ou algoritmo durante a execução. Esses dados podem ser provenientes de várias fontes, como entrada do usuário, entradas de arquivos, entrada de sensores, entrada de outros programas. A manipulação adequada da entrada é fundamental para que um programa seja capaz de realizar suas tarefas. A entrada é processada pelo programa de acordo com a lógica implementada, e o resultado pode ser exibido, armazenado ou usado para tomar decisões dentro do programa. Processamento. Em um contexto mais amplo, o termo processamento pode se referir à manipulação de informações de qualquer tipo. No contexto de algoritmos e programação, o processamento envolve a execução de instruções e operações sobre dados para atingir um objetivo específico. O processamento em algoritmos pode incluir várias etapas como cálculos matemáticos, tomada de decisões, repetição, chamadas de funções, manipulação de dados, interpretação de entrada-saída. Vale destacar que o processamento pode ocorrer de forma sequencial, paralela ou distribuída, dependendo da natureza do algoritmo e da arquitetura do sistema em que está sendo executado. O termo processamento encapsula a ideia de transformação de dados através de uma série de passos ou operações, e é fundamental para entender como os algoritmos funcionam para alcançar seus objetivos. Saída. A saída em programação refere-se aos resultados ou informações que um programa ou algoritmo produz após processar dados de entrada. A saída pode ser exibida na tela, gravada em um arquivo, enviada para outro sistema, exibida em um dispositivo de saída, como uma impressora, ou de outras formas, dependendo do propósito do programa. A forma como a saída é apresentada pode variar conforme a aplicação e a linguagem de programação utilizada. Alguns exemplos comuns de saída incluem exibição na tela, arquivos de saída, saída de funções, comunicação com outros sistemas. A saída é uma parte essencial de qualquer programa, pois é através dela que os usuários e outros sistemas obtêm os resultados desejados. Entender como manipular e apresentar a saída
é tão importante quanto o processamento adequado dos dados de entrada. Controle de fluxo. O controle de fluxo em programação refere-se à capacidade de direcionar a execução do código de acordo com condições específicas. Essas estruturas de controle permitem que você crie lógica condicional e loops para controlar a ordem em que as instruções são executadas. As duas formas principais de controle de fluxo são as estruturas condicionais e as estruturas de repetição, loops. O controle de fluxo é essencial para criar programas que respondem dinamicamente a diferentes situações. Ele permite a criação de lógica adaptativa, onde o programa pode tomar decisões com base nas condições do ambiente ou nas entradas do usuário. Organização. A organização em algoritmos refere-se à estrutura e à clareza do código para facilitar a compreensão, manutenção e execução eficiente. Uma boa organização contribui para o desenvolvimento de algoritmos compreensíveis e eficazes. Aqui estão algumas práticas de organização em algoritmos: comentários, nomes significativos, indentação, quebra de linha, organização de funções e procedimentos, estruturas condicionais e de repetição, evitar código duplicado, testes e validação, divisão lógica. Lembrando que a organização é uma prática subjetiva e pode variar de acordo com a linguagem de programação e o estilo preferido. Lembrando que a organização é uma prática subjetiva e pode variar de acordo com a linguagem de programação e o estilo preferido. O objetivo principal é tornar o código claro e fácil de entender para quem for lê-lo, incluindo você mesmo no futuro. Eficiência. A eficiência em algoritmos está relacionada à capacidade de um algoritmo executar uma tarefa de maneira rápida e com uso eficiente de recursos como memória e processamento. Existem duas principais dimensões de eficiência em algoritmos: a complexidade temporal, o tempo de execução, e a complexidade espacial, o uso de memória. Abstração. A abstração em algoritmos refere-se à capacidade de representar conceitos complexos de maneira simplificada, destacando apenas os detalhes mais relevantes para o problema em questão. A abstração é uma técnica fundamental no desenvolvimento de algoritmos e programação, pois permite lidar com complexidades sem precisar entender todos os detalhes internos. Aqui estão alguns aspectos de abstração em algoritmos: encapsulamento, funções e procedimentos, abstração de dados, interfaces, algoritmos de alto nível, diagramas e modelos. A abstração é crucial, porque permite que programadores e desenvolvedores se concentrem nos aspectos mais importantes de um problema, sem se perderem em detalhes desnecessários. Isso não apenas simplifica a compreensão, mas também facilita a manutenção e a evolução do código ao longo do tempo. Teste e depuração. Teste e depuração são fases essenciais no desenvolvimento de algoritmos e programas. Eles garantem que o código seja robusto, funcione conforme esperado e ajuda a identificar e corrigir erros. Aqui estão algumas práticas comuns relacionadas a teste e depuração em algoritmos: teste unitário, teste de integração, teste de aceitação do usuário, teste de desempenho, teste de exceção, teste de limite, logs e mensagens de depuração, depuradores, revisão de código, reprodução do problema, refatoração, teste incremental. Lembre-se de que teste e depuração são processos contínuos e iterativos. Mesmo após a implementação inicial, é fundamental continuar aprimorando e verificando o código à medida que novas funcionalidades são adicionadas ou requisitos são modificados.